Livro de Jesus, conforme escreveu Marcos, seu capítulo 10, a partir do versículo 46. Depois foram para Jericó, e saindo ele de Jericó com seus discípulos ia uma grande multidão. Bartimeu, cego, filho de Timeu, estava sentado junto ao caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse, mas ele clamava cada vez mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamassem. Chamaram o cego, dizendo: Tem bom ânimo, levanta-te, que ele te chama. E ele, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que te faça? E o cego lhe disse: Mestre, que eu tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Nós estamos aqui diante de uma grande mensagem, de uma grande palavra do Senhor Jesus para as nossas vidas, aonde fala do cego Bartimeu, filho de Timeu. A Bíblia não fala ao certo se esse era o nome dele ou se esse era um nome imposto pela sociedade, mas diz que é Bartimeu. Bartimeu, cego, filho de Timeu. E ele ali se encontrava sentado junto ao caminho, mendigando. E talvez ele estava ali por muito tempo naquele local, ali à beira do caminho. Certamente por algum instante ele já deve ter ouvido falar de Jesus. E naquele instante, Jesus ali, ele ouviu aquele alvoroço e ele viu Jesus passando. Ele ouviu dizer que era Jesus. E então ele soube identificar o momento oportuno, porque ele sabia que aquela seria a última, ou ele não teria outra oportunidade se ele não gritasse, se ele não fizesse algo para chamar a atenção. Então ele não perdeu tempo, ele identificou o momento, e aquele momento era um momento oportuno para ele, para que ele pudesse sair daquela situação. Ele gritou ali: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas era um grito convicto, era um grito fervoroso, aonde as pessoas estavam ali repreendendo, falando para que ele pudesse calar a sua boca, parasse de falar, mas ele não se incomodou, ele não se aquietou, ele não se opôs, ele não deu ouvido para a repreensão que estavam falando contra ele, contra a vida dele, mandando ele se aquietar, mandando ele calar a boca. Ele não deu ouvido a isso, ele não deu ouvido a esta situação, ele não deu ouvido para aquelas pessoas que estavam o repreendendo, para aquelas pessoas que estavam ali tentando parar com que ele parasse de falar. Ele já tinha identificado o momento dele, ele já tinha identificado aquela oportunidade que ele teria, ele saberia que aquela oportunidade poderia ser a última oportunidade da vida dele. Ele já não aguentava mais viver naquela circunstância, ele já não aguentava mais viver naquele momento. Jesus passava por ali, e ele sabia que Jesus podia curá-lo, Jesus podia tirá-lo dali. Então ele grita: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas ele grita com convicção, ele grita fervorosamente, certo de que Jesus. Então Jesus o ouve, Jesus escuta ele gritando: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus para e manda-o chamar. E ele ali, tudo que ele tinha era uma capa, e ele era tão pobre, mas tão pobre, que o bem mais valioso que ele tinha era a capa, era tudo de valioso que ele tinha. E a Bíblia vai nos dizer: lançando de si a sua capa, ele pegou aquilo que ele tinha de mais valioso e foi o mais valioso que ele tinha.
Ah, meu amado, meu querido, Jesus passava por ali, Jesus passava naquele instante, Jesus passava naquela situação, naquele caminho. E ele então foi em direção a Jesus, ele então começou a andar em direção a Jesus, ao largar a sua capa, largando a sua capa, ele levantou-se em direção a Jesus. E então, lançando de si a sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. Ele nos ensina que o desprendimento do mundo é algo necessário para a nossa vida. Algo mais valioso que ele tinha era a capa, mas a Bíblia está dizendo, lançando de si a sua capa. Nós precisamos nos desprender do mundo para seguir a Jesus. Nós precisamos nos desprender do mundo para seguir o Mestre, para nós irmos de encontro ao Mestre. Jesus, ele está passando. Nós precisamos fazer as escolhas corretas. Nós precisamos escolher o correto. Nós precisamos escolher aquilo que é certo, escolher a coisa correta, escolher o caminho, fazer as escolhas corretas. Nos implica em ter fé, em arrepender-se. Nos implica isso, em viver uma vida de fé. Nós precisamos fazer a escolha certa, porque Jesus